Irmão, pra gente começar o nosso bate-papo, como que você, né, ingressou nessa parte da comunicação na sua vida? Sempre foi uma coisa que você quis fazer, como você disse, né? Uma outra área, uma área mais do business e tal. E aí, cara, você ingressa como, né, criador de conteúdo e tal. Eu vi algumas coisas, você não é jornalista de formação, você é publicitário. Mas, cara, faz um trabalho muito bom, assim, muito Obrigado, bom. meu velho. E aí eu queria saber como que veio isso pra você, se foi sempre uma coisa que você quis fazer ou aconteceu. Excelente pergunta, cara. Eu sempre gostei de escrever. Depois que eu virei adolescente, eu gostei de escrever. Eu passei a gostar de escrever pra caralho e tal, não sei o quê. Quando o Ganso veio pro São Paulo, eu trabalhava nesse banco, tava odiando a vida que eu tava levando como estagiário, eu tava infeliz na carreira de direito. E eu escrevi uma crônica chamado Romance Ideal, aquela música do Paralamas, em que eu escrevo uma história de amor. E aí, no final do texto eu revelo que é a Bola falando com o Ganso. Sabe? Tipo, se declarando pra ele, ninguém me trata como você, o teu camarada, ele é bom, mas não é como você e tal. Referendo-se ao Neymar. Porque eu fiquei muito feliz quando o Ganso veio pro São Paulo. Eu sou apaixonado por Paulo Henrique Ganso. Crack. E aí... Craque, absurdo. Gênio. E aí eu escrevi isso no meu blog da época, que chamava Contra Rapa. Era um blog no WordPress, assim, que não tinha nenhum acesso. Era só meus camaradas, minha família que acessava. Só que quando eu publiquei esse texto, a minha mãe, muito generosa, compartilhou no Facebook dela e marcou alguns amigos dela são paulinos. E um desses caras era dono de uma agência de propaganda. Ele viu o texto e falou, nossa, é criativo, pô, legal, se esse moleque quiser trabalhar na minha agência, é só chamar. Mesmo fazendo direito, o cara foi super generoso, Alfredo Mota, sou grato eternamente pelo que ele fez. E foi exatamente isso, cara. 2 meses depois o banco faliu, que eu trabalhava. Fui na agência e falei, bicho, eu quero conhecer esse mercado de propaganda. E aí entrei como redator publicitário, escrevendo campanha, roteiro, tudo mais e tal. Em 2019 eu escrevi a crônica O São Paulo Odeia o São Paulino. Eu tinha, sei lá, 100 seguidores no Twitter. Eu só tava lá pra xingar todo mundo. Xingar Padrão Twitter. A maioria, né? Igual é isso. 100 seguidores, acho que nem tinha foto minha. Então era, mano, moendo assim, todo mundo, os jogadores, o cacete. E aí eu escrevi O São Paulo Odeia o São Paulino, essa crônica, e mandei pro Juca Kfouri, no e-mail dele. O Juca leu e publicou. Isso foi em outubro de 2019. Cara, de 100 seguidores, eu fui no dia pra 2.000 seguidores. Seguidores como André Plihal, Arnaldo Ribeiro, Eduardo Tironi. Relevância. São os caras que eu olhava e falava, meu, os caras são geniais. E aí, a partir daí, isso foi final de 2019, outubro de 2019. 2020, pandemia, mano. Então todo mundo ficou muito em casa, o Twitter deu uma crescida brutal, e aí eu comecei a crescer, tipo, quase 1.000 seguidores a cada mês, a cada 2 meses, eu comecei a ganhar mais seguidores, e fui me apaixonando por isso, sacou? Fui me apaixonando, sempre fui alucinado pelo São Paulo, sempre muito crítico, escrevia lá de um jeito e tal, e aí às vezes um tweet bombava e tal. Mas eu falo, cara, a minha vida tem algumas pessoas que mudaram completamente o caminho da minha vida. O Alfredo é esse primeiro, mas o Juca Kfouri é o segundo, mano. Tipo, eu não teria realizado os sonhos que eu realizei se não tivesse as impressões digitais do Juca, bicho. E aí, depois que ele começou, eu comecei a mandar várias crônicas pra ele começou a publicar, fui ganhando alguma visibilidade, aí rolaram umas oportunidades que eu nunca imaginei, tipo, ser comentarista na Cazé, comentarista na Paramount Plus, comentei jogo do São Paulo, no Paulistão Play, a final do Paulistão, Palmeiras e Santos, participei de Bola da Vez, Globo Esporte, coisa que eu nunca imaginei, mas queria que acontecesse pra caralho. E aí, bicho, no final de 2023, eu já tinha alguma visibilidade minúscula, ainda sou ninguém nesse mundo, mas eu falei, meu, quer saber, cara? Eu fui no Tricolaços, ser entrevistado, grande Tricolaços, e o Ale Salvador perguntou no final do programa, e o seu canal, Bop? Deixa aí seu canal aí pra gente divulgar. E eu, na hora, eu falei, mano, eu não tenho canal. E eu falei, por que eu não tenho canal? Caralho. Cheguei em casa. Cara, em 2023... 2024. 2024, então o bopismo é muito novo, mano. Um ano e meio. Um ano e meio. Porra. Eu criei a conta do Bopismo no dia 19 de fevereiro de 2024. Certo. Quando eu fui no Tricolaços. E foi numa sexta. Na segunda, eu estreiei o Bopismo entrevistando a Mili Lacombe, coisa de 2 dias. E eu lembro que quando eu achei o bopismo, eu falei assim, bopismo? O que é bopismo? Nome de merda, né? Não, eu achei um negócio curioso. Não, quando a gente sabe que é você, faz todo sentido. Todo sentido. Antes é bopismo, mas chama atenção, né? Chama atenção, exatamente. Aí me prendeu esse nome. E aí eu lembro que fui fazer outra parada. Aí o negócio ecoou. Eu falei, cara, deixa eu ver o que é bopismo. E aí foi quando eu vi a entrevista com a Mili Lacombe, que já tava, porra, hypado. Falei, caralho, pica. Irado. E aí de lá pra cá, irmão, puta trabalho. Obrigado, velho. Obrigado. Vocês são generosos pra caralho, cara. Mas é isso, assim, foi tudo meio circunstancial, sacou? Se o Ale não tivesse feito essa pergunta, deixa o seu canal, talvez eu tivesse postergado essa ideia de ter o podcast. E eu nunca imaginei, eu tô com 97 mil inscritos quando a gente tá fazendo essa entrevista.
Bicho, eu nunca imaginei isso, mano. Nunca na vida. Vai ter plaquinha, hein? Já. Vai ter plaquinha. Vocês também vão ter plaquinha. Amém. A gente faz um brinde de placas. Então, cara, nunca imaginei. E vou fazendo, mano. E gostei, peguei gosto, sacou? Adoro conversar com as pessoas, trocar ideia, ouvir, ver a recepção da galera. Tem sido, puta, uma experiência absurda. E quando o Juca te respondeu o e-mail, o que tu sentiu, irmão? O que veio na hora? Você fala, caralho. Ah, fico com vontade de chorar, mano. Eu não sou um cara chorão, mas quando eu pego umas coisas, eu fico com vontade de chorar. Tava na agência que eu trabalhava com o meu duplo, o Deni Ramada, meu irmão também. Um beijo, meu irmão. Saudade pra caralho. E eu falei, irmão, o Juca publicou. Aí mandei na minha família, mandei no grupo dos camaradas. Falei, o Juca publicou. Porque, bicho, o Juca Kifune, mano, é uma chancela, velho, de 1 tonelada, mano. E aí, cara, eu fiquei com uma puta vontade de chorar. E a recepção da galera, esse termo, São Paulo odeia o São Paulo, a galera começou a falar, sacou? Em algum lugar. Sim, né? Pegou muito. São Paulo odeia o São Paulino, isso é fato, assim. Principalmente hoje. No time, é que no time que você fez, a gente vinha de uma era gloriosa, talvez a era em que um time brasileiro conseguiu, 3 títulos brasileiros seguidos depois de ter conquistado o mundo. Cara, assim, acho que vai ser difícil um time brasileiro repetir o que o São Paulo fez aqueles 10 anos ali. Sim. Acho que vai ser difícil. Não vão repetir. De 2000 a 2010. Acho que não vão repetir. Não vão. Do nada, muda-se tudo, vira a chave. Total. Né? E aí, entre o Carlos Miguel Aidar e o início da derrocada. Até fiz um vídeo falando sobre isso. Mas assim, foi o time perfeito essa situação do texto. O texto ficou muito bom, mano. Porque tocou no coração do São Paulino. Falou, mano, é isso, né? O São Paulino, eu escrevo, acabo o final, assim, é o caso de amor mais cruel do futebol. O São Paulino ama o São Paulo, mas o São Paulo odeia o São Paulino. Porque, velho, a torcida já era leal pra caralho em 2017 com o Dorival, mas a gente tinha enfileirado vexames de Penapolense, Mirassol, Mirassol, São Caetano. Então, assim, a gente já tava, caralho, bicho. E essas gestões do Casares e tudo mais, o Leque foi uma gestão horrível, parecia que o São Paulo odiava o seu torcedor. E o próximo passo a gente sabia qual que era, né? Além cara, dos vexames, o próximo passo era inevitável o rebaixamento. O São Paulo só não caiu ainda por conta da torcida. Vamos ser muito sinceros. 17, 18, 19. E com a vinda do Hernandes, que é um ponto tudo importante. bem, mas a torcida carregou nas costas ali aquele ano. Eu fui muito jogo que nem esperava por conta... de verdade, pode até ser uma atrocidade que eu tô falando, mas... Eu torci, às vezes, mais pra gente, sei lá, ganhar a Copa do Brasil, um Campeonato Paulista, torci mais pra gente ficar na Série A. Também, total. Tipo, porra, uma coisa absurda. Você prefere ser campeão da Libertadores ou não cair? Não cair, total. E eu falei isso em alguns programas que eu fui, e a galera meio que, porra, mas... Sem dúvida. Cara, hoje, o São Paulo, a gente já vai falar de São Paulo, mas eu queria falar com você primeiro, mas assim, antes de falar, é importante falar sobre isso. A meta do São Paulo é não cair primeiro. Opa. Porque o rebaixamento, ele não é moral só, ele é financeiro. Exato. O Corinthians que caiu em 2007 e teve a mesma receita é diferente. O São Paulo não vai ter. O São Paulo é um time devendo um bi. Sim. Cruzeiro, mano. O Cruzeiro puxou 3 anos de Série B, mano. 3 anos. O São Paulo vai ser, se cair, vai ser isso pra mais. Porque o Ronaldo, né? Agora tá bem. Mas, o calvário que os caras passaram. Tiveram que vender o clube, irmão. Exatamente. E eu, assim, sou meio reticente, a gente vai falar sobre. Mas ainda falando sobre você, mano. Você fez o Bopismo, criou tal, podcast... E aí, cara, você imaginava que ia chegar tão rápido? Porque, assim, a gente tá no corre um tempo aqui e, cara, foi muito rápido tudo que aconteceu. Claro, qualidade com conteúdo dá certo. Mas você esperava isso? Já esperava? Falou, cara, escalando eu vou viver realmente sendo podcaster, fazendo meu conteúdo ou não? Foi uma parada que você só foi fazendo? Só fui fazendo, velho. De verdade mesmo, não esperava. Tanto é que ano passado inteiro eu fiz muitos freelas de propaganda, de redator publicitário, muitos freelas. Foi o ano que eu mais fiz trabalho de propaganda junto com o Bopismo, conciliando os dois. Inclusive aquela campanha do Tele lá, Super Tele. Sério? Foi você que tava no... Foi eu que escrevi. Você que escreveu? Caralho, que foda. O Tele falando com a torcida era eu. Cara, eu que escrevi aqui. Foi você? A ideia é minha. Isso é muito foda. Muito Como foda. que surgiu A ideia aqui? é Vamos falar minha, sobre essa velho. parada. Porque... Puta Caralho, que pariu, loucura. mano. Eu chorei. Eu vou ser sincero. Que irado, mano. Sou de 96, não vi Tele, mas, mano, eu chorei. Eu sou de 91, também não tenho memória do Tele. Pô, cara, como eu sou redator criativo e tal, a Superbet me chamou como redator. Falou, cara, precisamos criar uma homenagem pro Tele Santana. E precisa pegar a torcida pra cacete na véspera do jogo contra o Nacional. E aí me ocorreu a ideia. Eu falei, cara, o Tele... A gente tá com saudade do Tele, né, mano? A gente tá com saudade do Tele. A gente tá com saudade da Libertadores com o Tele, em que o São Paulo metia medo em todo mundo. Era o primeiro mata-mata depois de 8 anos com torcida da Libertadores, porque o último tinha sido contra o Atlético Nacional em 16. Tava sem. Então, que tava sem torcida depois com o Diniz em 2021, com o Crespo. E aí eu falei, cara, eu sei que recriar a voz com inteligência artificial, uma galera não gostou,
E eu falei, cara, vamos recriar a voz do Tele, mas não com inteligência artificial. Vamos criar a voz do Tele, recriar a voz dele a partir da voz do filho dele, o René. Porque eles dois, eu conheci o René, que pessoa maravilhosa, o René Santana. Essa família é absolutamente iluminada, velho. O timbre do René lembra muito do Tele. Muito, muito. Então a gente pegou ele como base no estúdio. Ele leu o texto que eu escrevi lá, a declaração de amor pra torcida do São Paulo. É quase uma preleção do Tele pra torcida, do tipo, mano, amanhã vamos pra cima dos caras, quando vocês... Eu fico arrepiado. Quando o São Paulo, quando o Morumbi tá cheio, os caras sentem, vão pra cima, não sei o que. Então, o René leu, e aí a gente só fez uma calibragem de tom, de timbre, pra chegar igual ao do Tele, jeitos de falar, como ele terminava as frases e tal. E aí, bicho, foi uma parada inacreditável. Foi parar no Globo Esporte, organicamente, e eu ganhei um prêmio, velho, de propaganda internacional. Caralho, por causa dessa campanha. O único prêmio internacional que eu tenho na minha carreira. O único prêmio internacional. Só isso só. Não, era uma coisa que eu perseguia muito como redator. Muito. Porque tem um mercado, uma coisa em propaganda, que são os festivais internacionais, Cannes, a puta que pariu. Eu nunca ganhei, mano. E é meio patinho feio, mano. Se você não ganhou, você é meio um bosta, sacou? Entendi. É sério, na publicidade? Se você não ganhou... Eu já vi gente falando em bar, falando, quantos leões você tem? Leão de Cannes, né? Quantos leões você tem? Ô, louco, que marra. É tipo, chupou laranja com quem? É tipo isso. É exatamente isso, velho. Não foi pra mim, porque eu já dava um tapa na boca do maluco. Mas assim, quantos leões você tem? Ah, o fulano tem 5 leões. Ah, quantos leões você ganhou esse ano? Não sei o quê. E, cara, é óbvio que premia a criatividade, mas existe quase uma troca de favores ali, porque é um métier ali da política, tá tudo bem. Então, mas assim, sempre uma parada, um asterisco na minha trajetória. Tá faltando isso, né? É, sempre, cara. 12, 13 anos de carreira nisso, passei por grandes agências e nunca tinha ganho. E eu falei, caralho, mano, que bosta. Eu até falei pro meu terapeuta na época, eu falei, pô, eu queria... Até os 40 anos eu queria ganhar um prêmio em propaganda. Eu queria, mano, que essa carreira eu tivesse uma chancela. E aí a gente escreveu a ideia do Tele no Clio, que é um prêmio de Nova York. Só tinha gringo avaliando. Então não tinha um brasileiro que falou, me ajuda aí. Em Nova York, tipo, soccer, né? Os caras tratam futebol como soccer. É uma parada meio... Pra entender o contexto, que é o Tele, o caralho. Foda. E, mano, a gente ganhou prata, velho. Ganhamos prata. Tem um troféu. Eu não tenho na minha casa porque é uma bala o troféu. Mas a produtora que fez a Pinguim tem o Clio lá. E, bicho, ganhei um prêmio, uma ideia do Tele pro São Paulo, velho. Não tem como ficar mais lindo do que isso, mano, de verdade, assim. Então, meio que pra mim, eu penso, falar, porra, velho, esse check, assim, na minha carreira como propaganda, eu consegui graças ao São Paulo, velho. O São Paulo me dá... Eu olho essa camisa, toda vez que eu olho essa camisa, eu sinto uma parada diferente, assim. O São Paulo me deu muito, cara. Eu tenho que devolver de alguma maneira, sacou? Sim, e eu devolvo xingando todo mundo. E eu devolvo xingando o Cédric. Pô, o Cédric não dá, né? Vou falar depois. Né? Não, 33 anos e 3 anos de contrato. Calma, torcedor. Pra caramba.